O míope, ele não enxerga de longe. Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aquela pessoa que fecha o olho? Não. Não. Começa agora. Não consigo ler nada. Miopia. Olá, meu querido Miopia, seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe as suas lentes e ajeite os seus fones, porque estamos só começando. Eu sou a Thay. E eu sou o Paulinho, e não somos parentes. Ah não, esse é outro podcast, gente. Desculpa. A gente não ensaiou isso. Tem um podcast por aí que o pessoal diz que não é parente, né? Mas, Thay, a gente tá bagunçando no podcast dos outros aqui, né? A gente não. E você de novo, né? Você novamente. E eu novamente aqui no Miopia, segundo ano seguido. O pessoal já deve conhecer minha voz, eu não sei, ou não. Mas eu queria que você explicasse pro povo. O que está acontecendo? Por que nós estamos aqui? A gente está aqui porque o pessoal do Miopia cansou de fazer o podcast e a gente veio tomar o podcast deles. É isso aí. É o poder da Podosfera Unida, já que eles não querem mais fazer, a gente vai fazer agora. A gente toma conta. Isso. Né? Isso. E eu nem uso óculos. Nem eu. Olha só que errado. Aí, ó, errado. Eu tô brincando, gente. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o projeto Podosfera Unida pelo 3º ano seguido. Então, é um projeto que pensa em juntar vários podcasts, colocar no liquidificador, fazer um milkshake e ver o que dá. Então, a gente troca host com um participante, o host do Miopia vai lá para um outro podcast, os participantes vão para outro podcast, e tudo isso a gente sorteia e faz uma zona. Isso. Tudo isso porque a gente acha que o podcast é um lance democrático, um lance que a gente pode fazer com nossos amigos e distribuir e compartilhar. Então, o Podosfera Unida pensa nisso. A gente conhecer pessoas novas, podcasts novos, e é isso aí. Olha só, muito bom. E é interessante isso, porque assim, você falando de conhecer pessoas novas, nós vamos falar de relacionamentos. E conhecer pessoas tem a ver com relacionamentos, ou relacionamentos tem a ver com conhecer pessoas. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria dizer que é o seguinte, esse ano aconteceu algo incrível. O Eliabe vai ser host lá do Coachcast Brasil, do meu podcast. É mole? Que coincidência. E nesse exato momento, o Eliabe está gravando com a Alessandra do Cappuccino. É um podcast que dizem que é melhor que café. Não sei. Aí... E eles estão gravando agora o Coachcast Brasil. Muito bem. Então, se vocês quiserem encontrar o Eliabe, ele vai estar lá no Coachcast hoje. Isso. Que hoje é dia que sai todos os podcasts, você pode encontrar ele lá, ouvir o Coachcast. Exatamente. E se não quiser ouvir também, tudo bem, fica aqui, ouve só a gente, né? Se não quiser, tá bom. Tá bom. Ok. Não tivemos, tá bom. É interessante, como eu tinha começado no começo aqui, falando sobre podcasts, amizades. E a gente tem uma boa rede de amizades, né? Pessoas que nós encontramos no decorrer do tempo, pessoas que já passaram pelas nossas vidas. Mas vamos voltar lá atrás. Naqueles momentos primórdios em que nós éramos tenras crianças. Tudo bem que quando eu era uma tenra criança, você nem sonhava em vir a essa terra ainda, ou estava vivendo outra vida, né? Dependendo da crença das pessoas. Provavelmente. E aí, eu era criança, quando era criança pequena lá em Barbacena, né? Sei lá, eu vivi os anos 80, né? Eu nasci em 79. Você viveu
que ano, quando você era criança, assim, tipo 8, 9 anos, 10 anos? Os anos 2000 já. Eu nasci em 94. Olha isso. Anos 2000 eu estava me formando na faculdade. Que raiva. Que raiva nada. Não, o pior que quando eu lembro, assim, são 20 anos de experiência. E aí, Caramba. é engraçado da gente falar isso, né? Porque você lembra quem eram os seus amigos de infância? Bom, acho que você começou, a gente tava antes da gravação falando de primos. Olha aí! Viram confissões? Viram confissões por aqui ou não? Não. Então, é que eu lembro de algumas amizades que eu tinha quando era criança. Primeiro, meus primos, porque eu sou a mais velha de todos os primos, de todos os lados da família. Então, eu meio que fui vendo eles crescerem, sabe? Então, hoje em dia, todos os meus primos ou são bebezinhos ainda, ou já estão na faculdade. É muito louco isso. Eu tenho muitos primos, porque eu tenho 8 tios. Nossa. Então, bastante. E aí, é bem interessante, porque a gente criou uma amizade muito forte entre os primos. Os primos são basicamente irmãos entre si, assim. Todos. Então, é bem bacana. Que interessante. Uhum. E outra situação é que eu morava... meu pai era militar. Era não porque ele morreu, ele tá vivo ainda, porque ele aposentou. Ah, sim. A gente morava... A metade da minha vida, durante 16 anos, mais da metade, que agora eu só tenho 24, então 16 é muita porcentagem. Sim. Eu morei na mesma casa. E era uma casa... Muito engraçado. De uma vila militar, mas... muito engraçado. Era de uma vila militar que não era uma vila cheia de casa, era uma vila específica que tinha treinamento lá. Então, era a minha casa, meio que no meio do mato, assim. 300 metros depois, tinha uma casa, que era também de uma filha de militar. Tinha uma criança lá. E essa foi a minha amizade durante a infância inteira. Tinha eu, minha irmã e essa menina, que era a Stephanie. Uhum. Era até engraçado, porque esses 300 metros não era tão fácil o acesso ao celular. Nem tinha celular direito naquela época e o telefone era caro, então a gente não ficava se ligando. Nos 300 metros, a gente se berrava, falava: Steph, vem brincar! A gente tinha uns códigos que a gente saía no quintal, balançava o lençol muito louco, que era pra ela ver, porque tinha uma mensagem. Caraca, mas vocês não conheciam aquele telefone de lata? Ai, mas eram 300 metros, a gente sempre pensou nisso, mas 300 a gente metros sempre de travava linha, no gente, 300. de pipa, põe... Funciona. Esse era o sonho da vida, fazer um telefone. E você, como que eram as amizades da sua infância? As amizades eram muito loucas também. Mas é assim, eu tive muitos primos... Tenho ainda, né, os primos. Hoje estão todos espalhados pelo Brasil afora. Bastante primos de 2º grau, 3º, 18º. É uma família grande também. Nossa. Meu vovô, pai da minha mãe, ele se casou 2 vezes. E do primeiro casamento, Sim. ele teve 5 filhos. Aí, a minha avó faleceu quando minha mãe era pequena ainda, tinha uns 9 anos, 10 anos. E ele, em 6 meses, casou com uma outra moça. Meu avô tinha 32 anos e casou com uma jovem senhora de 16. Nossa. Sim, ele tinha 5 filhos e casou com uma jovem de 16 anos e depois de algum tempo teve mais 5 filhos com ela. Então eu tive, da parte da minha mãe, 9 tios, né, entre tios e tias, e da parte do meu pai eu tive 5. Só que eu fui... Da parte do meu pai eu fui o primeiro neto e da parte da minha mãe eu já tinha 3 primas que foram as que mais cresceram comigo ali, mais estiveram juntos. Tem a minha prima hoje que mora em Jundiaí, que ela é que mais estávamos juntos, onde quando ela ia em casa e não tinha calcinha pra ela vestia minha cueca e vice-versa, né? Confissões aqui de criança, de infância. E eu tinha alguns amigos na rua que eu morava que eram assim, sabe aquelas séries americanas que você tem aquelas pessoas específicas assim que são
tipo caricatos, sabe? Sim. Muito caricatos. Eu tinha um amigo que era o japonês, eu tinha uma amiga que era a menina da turma, e tinha o outro que era o maloqueiro da turma, sabe, tinha esse maloqueiro, é aquele... Um clubinho pronto, né? Era o clubinho. Todos As características ali, sabe? Pareciam personagens de série, realmente. Tinha... Eu lembro até hoje. Pode tocar uma música romântica se quiser aí. Eu lembro até hoje da Viviane, meu primeiro amor. Me apaixonei quando eu tinha 5 anos de idade. Meu Deus, que precoce. Muito precoce. E eu, assim... É essa que é da história da bicicleta e do desamor? Qual? Essa que é a história do desencanto? O Desencanto não, o Desencanto foi em Curitiba, uma outra época da minha infância, que foi quando tudo mudou. A Lapa já era grandão já. Eu já era grandão, 18 anos nas costas. Mas enfim, o que acontece? Sim. A Viviane era meu amorzinho na época quando eu era criança, 5 anos. Mas era engraçado, porque assim, criança, na época que eu era criança, não na época que essas pessoas são criança hoje. Na época que eu era criança, a gente não pensava em nada mais. Era tipo namorada, mas ela não sabia, né? Que negócio, assim. A gente só olhava, achava bonita e tudo mais, e ficava cheio de vergonha, né? E tal. Só que eu sempre faço essa comparação. Eu não sei se são mais ou menos de 5 em 5 anos, mas sempre tem uma geração de novas amizades. Tanto que os meus amigos dessa fase, eu nunca mais vi. Sim. O japonês, que era da turma, ele foi com a família, com os irmãos mais velhos dele, depois de adolescente, pro Japão, e ele teve um surto psicótico lá. Teve que voltar pro Brasil. Chegou a ser internado e tal. Foi tenso o negócio, sabe? Pesado. Pesado. E a casa que a gente morava, meu pai perdeu, acabamos indo morar, e aí nós fomos pra Curitiba, né? Nós fomos morar aí nessa terra maravilhosa, que foi onde eu sofri o meu primeiro desencanto, o primeiro desamor, minha primeira traição, nessa cidade linda, tão horrível de linda que é, sabe, perfeita, limpa, maravilhosa, que eu odeio. Quanto rancor pra essa cidade. Que tinha, assim, eu tinha 9 anos de idade e me apaixonei por uma vizinha que se chamava Betânia. E tínhamos vários amigos. Sim. Olha só que legal essa época. Eu morava relativamente longe da escola e eu ia de bicicleta todos os dias pra escola. Quando voltava, né, fazia as lições de casa, quando dava, né, porque é assim que a vida toca. E depois a gente ia brincar, quando não ia brincar primeiro e depois tal. E é engraçado que também dessa turma só tenho contato pelo Facebook de vez em nunca com um deles que tá morando em Manaus. Olha só. Nossa! E eu tive uma outra equipe de pessoal, assim, né? Que brincávamos com várias crianças ali da rua e temíamos um moleque da rua de cima que era maior que todo mundo ali. Era maior até que meu pai, tinha 14 anos. Que cagaço. E ele amedrontava todo mundo. Eu lembro de uma cena, eu já vou deixar você falar, mas deixa eu lembrar essa cena aqui que me veio à mente agora. Eu tenho ali 9, 10 anos, mirrado, e tinha um menino da rua ali do bairro que ele vendia coxinha, né? Ele saía de casa, a mãe dele fazia as coxinhas e ele também tinha a mesma faixa de idade que a gente, e ele saía vendendo as coxinhas de casa em casa. E esse moleque, que eu não me lembro o nome dele, que era maior do que todo mundo ali juntos, ele pegou uma coxinha do menino, abriu a coxinha, comeu o recheio. Nossa! E falou que não ia pagar porque não tinha recheio. E o moleque, ele não tinha como reagir àquele cara. Ele não tinha como falar, não, mas foi você que comeu. Porque se ele falasse isso, ele ia apanhar do cara. O resultado, o moleque voltou, o coitado do menino voltou chorando pra casa, se mijando, né? Todo sujo, literalmente assim, mijado mesmo, né?
Olha, que dó. Aquele cara, ele fazia, assim, umas coisas que eram absurdas. A gente nem passava na rua dele, porque realmente era, tipo, o cara da rua de cima, sabe? Que louco. Era muito, muito complicado. E foi essa época. Era uma época sem internet, sem essas coisas de computador. A gente nem sabia o que era. Acho que nem existia na época, assim, né? Nos 80, assim, era empresas, né? Que ouvia falar que naquela empresa teria um computador e tudo mais. Tinha uma sala que tinha um computador. Isso, exatamente. Que era a sala. Exatamente, que era algo desse tipo. Agora, já na sua época, acho que já foi um pouco diferente. Mas você teve essas suas amizades marcantes, assim, da sua infância? Como é que foi? Como eu não tinha vizinhos, ficava difícil. Só tinha essa garota e ela é minha amiga até hoje. Olha, que legal. Uhum. Só que assim, hoje a pauta é sobre amizade e o tempo. Isso. E a gente precisa pensar sobre também o conceito de amizade que foi mudando conforme o tempo, né? Isso. Na época, a amizade era quando a gente era muito pequeno, era quem dividia o lanchinho da escolinha. Quem dividia seu lanchinho, quem sentava do lado e etc. Uhum. Depois era quem ia pra sua casa brincar com você. Sim. Então, nessa época, eu tinha... eu não sei... Aqui na cidade grande, as crianças não têm esse costume, mas lá no interior, o costume é, tipo, você ir posar na casa da sua amiga muitas vezes, seus amigos. Então, eles vêm pousar na sua casa, você vai pousar na casa deles. Tem aquela história de a mãe do seu amigo é a tia, é o tio, né? É isso aí. E basicamente essa era o conceito de amizade que a gente tinha. Uhum. Com o tempo a gente vai modificando isso, né? Na adolescência já é um pouco diferente. A adolescência a gente já tá um pouco mais confuso quanto a tudo. A gente não sabe quem a gente é direito. E acaba se apoiando nos amigos pra tentar descobrir junto quem eles são. E daí torna as tribos. O grande problema do adolescente é que ele acha que sabe tudo, né? Sem saber nada, sem ter a experiência de vida. Sim. E aí, ele tem um monte de amigos adolescentes que também têm a mesma visão. E todos se lascam. Mas eu vejo assim, ó... embora eu seja uma pessoa adulta, com 30 e alguns anos, né? Todos... eu vejo que o adolescente, ele precisa aprender, né? Só que a pior coisa da vida é quando a mãe e o pai falam: eu te disse que você estava errado, né? Não precisa dizer, a gente descobre. Não adianta, a gente descobre que estava errado, a gente né? O castigo já foi dado pela vida. Exato. A vida disse, eu te disse já, não já foi suficiente. E sobre as amizades na adolescência, pelo que eu me lembro, não sei como foi pra você, mas na adolescência ali, o que a gente define como adolescência? Dos 12 até os 16? Na menos? nossa época, 17, talvez seria isso. Hoje tá indo até os 35. É verdade. Bom, então vamos limitar dos 12 até os 18, Ok, nós estamos num podcast, então nós temos que ter uma regra. Nós vamos cagar essa regra. É isso. Adolescente vai até os 18. Não, 18 não, 17, porque 18 eu já não tinha como ser adolescente, eu morava sozinha, já não tinha mais. Ah, tá vendo? Como? Uma adulta precoce. Já não tenho essa perspectiva, mas até os 17, com relação à amizade, pra mim, assim, o que eu enxergava, quer dizer, o que eu comparo hoje, né, era que as minhas amizades eram muito intensas e eu achava que seriam amizades pro resto da vida. E aí eu Isso. Né? Nossa, tinha altos planos, eu tinha um grupo de amigos que, inclusive, por algum motivo, hoje eles decidiram não falar mais comigo. E quando eles decidiram não falar mais comigo, eu fiquei bem chateada, mas
mas eu consegui entender que as coisas, tipo, é assim que funciona. Às vezes, amigos vêm, vão, a gente aproveita o tempo que eles estão na nossa vida e depois é isso aí. Às vezes só passou o tempo. Mas nosso grupo de amigos, a gente tinha planos da gente morar junto, da gente fazer faculdade na mesma cidade. Tinha... Nossa, meu Deus, a gente ia conquistar o universo, assim. Era a promessa de amizade eterna, né? Pacto de sangue. Que mais, né? Sim. Você pegava um galho de árvore, tinha que ter esse galho de árvore, cada um deles iam ter esse galho, assim, iam ser amigos eternos. Eu tinha um grupo, nós éramos em 3 amigos na adolescência da igreja, da nossa igreja, que nós fizemos uma promessa, que nós íamos nos casar no mesmo dia. Nossa! Só que a gente nem namorada tinha, sabe? Mas era essa promessa. Não, nós somos tão amigos que nós vamos nos casar no mesmo dia. Ninguém foi no casamento um do outro. É mole? Sim. Acho que no final era pra vocês casarem entre si. Pode ser. Não sei, talvez. Não, mas tinha muito isso. A adolescência deixa a gente... Não é errado isso, é só a perspectiva diferente. A gente acha que tudo é muito intenso na adolescente. A gente... É tudo aqui, aquela hora, sangue fervendo na cabeça. Hormônio. A gente acha que quando... Bom, não tem como não tocar no sentido de amor, assim, do que é amar de verdade. A gente acha que tá com o amigo todo dia no colégio e, sei lá, encontrar com ele de vez em quando no final de semana é amar. Mas no final das contas, eu penso assim, eu tenho alguns amigos que eu achava que a gente se amava demais. Mas... Cara, eu lembro, eu tento pensar que eu não conhecia ele de verdade, sabe? Hoje eu tenho amigos que, assim, em 6 meses a gente passa barra, a gente... altas tretas na vida dele, e aí a gente passa junto, eu ajudo as paradas, isso é tão mais, sabe, concreto. E pra mim, assim, o sentido de amar mesmo, parece que tá fazendo um pouco mais de sentido conforme o tempo. Eu sei que ainda não sou velha o suficiente, madura o suficiente pra dizer, né? Nunca seremos, talvez, mas as coisas não vão mudar com o tempo. Então, pra mim, na adolescência, meu Deus, era uma loucura. Você falando assim, eu tenho um grupo de amigos, somos em 3 casais, né? Os 2 rapazes, eles eram meus amigos já depois, assim, já numa outra fase, não esses 2 que eram meus amigos de adolescência, mas outros 2 que depois surgiram uns 5, 6 anos depois. Um deles, ele sempre foi meu amigo desde a infância, só que acabou acontecendo agora, um pouco tempo atrás, ele traiu a esposa, se separaram, mas a gente continuou todo mundo ali juntos, né? Ele se afastou por conta disso, porém a esposa dele ficou mais amiga da gente do que ele, nesse caso. E é interessante, porque assim, as nossas crianças, né, os filhos brincam juntos ali e tal. E eu tenho um amigo que acontece, sabe aquela pessoa que quando você começa a conversar para o tempo, e vocês falam de tudo, né? Você começa a falar de uma coisa, de repente o assunto tá em outra e tal. E eu não me lembro do dia que eu conheci, porque pra mim eu conheço desde sempre. Só que é o seguinte, é uma coisa muito bacana, porque o meu pai foi amigo do pai dele de infância. Nossa, e eles cresceram, que loucura. Eles cresceram no mesmo bairro, né? Cresceram, ficaram jovens ali no mesmo bairro. Meu pai foi para um bairro vizinho após casado. Teve toda a vida, tudo mais. Depois nós voltamos, quando eu já era 14, 15 anos, voltamos para esse mesmo bairro. E meu pai reatou a amizade com o pai dele, e eu já tinha amizade com esse rapaz, e a gente continuou amigos. Ele casou, eu casei, e hoje ele tem 3 filhos, né? E o menino dele, o Pedro, é da quase da idade do Samuel. Aí adivinha, né? A gente vai sair, pega o Pedro, ele vai sair, deixa o Samuel lá na casa dele, e o meu filho e o filho dele são ótimos amigos também, né? É uma coisa legal, assim, porque é uma amizade que vem de gerações. Sim. E
É muito interessante isso, amizade em família. Que massa. Só que eu tenho um conceito de amizade, viu? Uhum. Eu tenho um conceito aqui pra mim que é o seguinte. Hoje, as amizades, elas, no adulto, né? No ser adulto aqui, a amizade, ela é mais madura, como você disse. Sim. Só que em determinado nível, porque tem a amizade de Facebook, certo? Sim. Então Você não é tem uma amizade, pessoa... é o colega. mas o Facebook fala que você é amigo, É. sabe? Não devia. Devia falar assim, é conhecido. Conhecido, é. É conhecido, eu conheço essa pessoa. Pronto, acabou, né? Porque amizade pra mim é assim, ó, Thay. Amizade é eu conhecer a pessoa e eu conhecer algum segredo da pessoa. Sim. Ou, ainda, a amizade, ela pode ser também, se a pessoa entrar numa encrenca, eu vou estar lá para proteger essa pessoa da encrenca, certo? Esteja ela certa ou esteja ela errada. Sim. Né? É uma outra avaliação. E o ouvinte aqui do Miopia já vai pensando aí em quantos pontos você faz aí, certo? Se você conhece algum segredo da pessoa que está do seu lado, da pessoa que se diz seu amigo, se você defenderia essa pessoa a qualquer custo, mesmo que a pessoa estivesse errada. Depois você resolve a situação. Isso é um outro ponto. Agora tem um outro ponto interessante. Você lembra do aniversário dessa pessoa sem a ajuda do Facebook? É um ponto a se pesar na amizade. Outro Faz ponto. sentido. Você conhece o pai e a mãe dessa pessoa, assim, sabe o nome do pai e da mãe e tal, que já é uma amizade mais profunda, entendeu? Aquela de visitar a casa, né? De jantar, de raiz mesmo, raízes, né? Exatamente, de raízes. Então aí, nesse quesito pai e mãe, o peso vale por 2. Você multiplica a nota por 2, se você conhecer. Se não conhecer, deixa normal ali. Agora, aí tem um nível que você multiplica por 3. Você trocaria a escova de dente com esse seu amigo? Aí já é um outro nível. Ó, eu quero ainda adicionar uns níveis nessa sua reflexão aí. Porque assim, tem uns tipos de amizade que são um pouco tristes, mas que todo mundo, absolutamente todo mundo, já passou ou vai passar um dia na vida, que são amizades meio que unilaterais, sabe? Então, é difícil. Sim. É difícil quando você acha que você... Aliás, é difícil quando você é amigo de uma pessoa, mas ela não é sua amiga. E o contrário também é chato. Então, a pessoa é sua amiga, mas você não é amiga dele. Então, você é o... Isso acontece muito mesmo. Não sei se já aconteceu com você, mas nossa, comigo demais. Você é a pessoa, o confidente, recebe tudo, ouve. É a pessoa pra quem essa pessoa vai correr quando tiver problema. E... tudo bem, é maravilhoso isso. Minha mãe diz que é melhor ser útil do que ser insignificante. Isso é ótimo. Só que quando você tem um problema, você não tem espaço, ou talvez não seja culpa da outra pessoa, ou você não tem essa intimidade de conseguir se abrir com essa outra pessoa. Então, esse é um tipo de amizade complicado também, que é aquela amizade que um lado é, outro lado mais ou menos. Eu entendo. Né? E também tem um lado que assim, a outra pessoa pode dar a maior mancada com você, pode pisar na bola, chegar atrasada nos compromissos, furar, não ir mesmo, e você, ai de você se você fizer isso. Eu sou a mais trouxa, assim, eu pareço um cachorrinho. Se me chutar, 5 minutos depois eu tô voltando, abanando o rabo ainda. Tadinho. Nossa, eu sou muito trouxa. É tenso. Mas assim, tem uma coisa interessante também, resumindo tudo que a gente tá falando sobre o que é amizade e tal. Meu avô, pai do meu pai, sempre falava uma parada, que é famosa até, um dizer famoso. Mas meu pai sempre repete isso, que a gente só conhece alguém, que a gente só é amigo de alguém de verdade, é próximo de alguém de verdade, quando a gente come 1 quilo de sal junto com essa pessoa. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi essa expressão. Então, a gente... quando você enfrenta um problema com a pessoa, não é isso? Não só um problema, mas tipo vários. Então,
é uma acumulação de problemas. Então você conheceu o pior e o melhor dessa pessoa e ainda tá junto com ela. Então você viu ela ter problema, ela causar problema, ela ser maravilhosa com você, ela te judiar. E você só sabe que conheceu essa pessoa depois de passar por todos os altos e baixos da montanha-russa da vida. Então isso é uma coisa que a gente só aprende depois. Não vou dizer que a gente só aprende quando a gente é adulto, porque provavelmente eu estou nessa fase inicial ainda e estou aprendendo. Daqui a uns anos eu vou olhar pra trás e falar, nossa, a amizade não era aquilo que eu tinha quando eu tinha 24 anos, é isso aqui que eu tenho hoje. Provavelmente isso vai mudar também, mas a gente vai, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai comendo 1 quilo de sal junto com as pessoas, conhecendo e criando amizades mais, como a gente tá falando, maduras, né? É assim, existem várias coisas aí na parte de relacionamentos, né? Principalmente amizades. A nossa vida muda a cada 5 anos, mais ou menos. E a cada 15 anos a sua vida pode ser totalmente diferente do que era antes. Então, você com 39, com a minha idade, ai caramba. E aí, a sua vida com certeza será bem diferente de quando você de hoje, né? Com 24 anos. Com certeza. Agora, uma coisa interessante aqui. Já que nós estamos comemorando o dia do podcast, por que não falarmos sobre as nossas amizades aqui? Uma boa. De podcasters. Que é bastante. Né? Porque é bastante. A gente tem um grupo que é às vezes até fechado, assim. Algumas pessoas que fazem certas briguinhas, intriguinhas aí, um com o outro e tal. Mas nós temos aqui o nosso... a nossa panela, né? A panelinha da Podosfera B aqui, né? Sim. Que é bem unida, né? Já vem o nome Podosfera Unida e tal. Tem uns que vivem na correria e não participam. Arremetendo a piadas internas do ano passado, né? Verdade. E desse ano também. Desse ano já teve alguém falando aí, não, tô na correria, não sei o quê. Beleza, não tem problema, né? Agora, é assim, eu já vi fotos, eu fui lá no Instagram de uma pessoa que eu estou falando agora, e vi fotos, assim, de amigos, saíram para fazer viagens com, tipo, o Wesley Zop de maiô de natação. Meu Deus, sim. Thaís Bracho junto, né? Todos numa cachoeira, lindos, maravilhosos. É interessante ver esse tipo de amizade. Você conquistou essas amizades após os podcasts, certo? Sim. Nossa, isso é uma história interessante, inclusive. Eu comecei a fazer podcast em dezembro de 2015, mais ou menos. Não, em janeiro. Certo. E eu faço, olha só, hein? Ao vivaço. Eu nunca contei essa história na Podosfera. Se liga nessa história, hein? Olha aí. Eu faço uma faculdade. Tô terminando agora, graças a Jesus. Meu Deus do céu, esse negócio é um inferno. E eu faço uma faculdade que é integral. Eu faço química, que é impossível às vezes. E deixa a gente maluco, literalmente. Literalmente deixa a gente meio problemático às vezes. Todo mundo naquela faculdade tem algum transtorno causado pela faculdade, porque é muita pressão, é uma faculdade integral. Nossa, eu tô aqui open my heart. Então a questão, resumindo, tô falando demais, mas é que no final de 2016 eu tive, eu fiquei meio mal, assim. Tive umas crises loucas, não queria sair de casa, tava sem contato com muitas pessoas, então eu tava meio nervosa com a situação da vida. Mas assim, coisa que
altos e baixos da vida, né? E eu tava nessa panelinha dos podcasters e eu tinha contato com muita gente massa. Eram pessoas que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que quando eu tava mal, a gente fazia um super hangout e conversava a noite inteira e tudo ficava bem. Então é uma rede de apoio não só pro podcast, porque a gente se ajuda para preparar nosso podcast, se ajuda para participar do podcast uns dos outros. Então, e é uma rede de apoio de amizade também. Também muda com o tempo. Tem amigos que eu falava todos os dias, várias vezes ao dia nessa época, e hoje eu falo um pouco menos, mas que isso também são picos da vida e não deixei de ser amigo por causa disso. Então, as coisas vão modificando, vão atenuando, outras se intensificando. Então, a podosfera me deu muitos amigos, muitos mesmo. Meus amigos mais próximos hoje em dia acabam sendo do podcast. Que louco, né? Olha que legal. Pois é, já tive... É louco. Já levei, como o Paulinho disse, o pessoal do Chorume, o Anderson Negão e o Zop lá pra casa dos meus pais. Tava os dois, o Léo Oliveira lá do Fermata, a Thaís Bracho, que era do Los Ticos, e eles dormiram lá, a gente foi na cachoeira, ficou comendo lasanha o dia inteiro. Meu Deus do céu, como eles comem. Não vi a hora do pessoal parar de comer, né? Meu Deus. Só acabou porque o Anderson Negão comendo lasanha e falou, nossa, isso tem queijo, né? Eu sou intolerante. E ficou no banheiro pelo resto do dia. Ah, que legal. Nossa, isso aqui derretido aqui parece queijo, né? Tá gostoso, mas que legal. Isso porque eu perguntei antes, vocês têm alguma coisa que vocês não... Não, tudo bem, enfim, bem problemático esse Anderson. Sim, A gente já teve encontros aqui em Curitiba, a gente tem o Ouvindo Capivaras, que é um encontro de podcasters, a gente junta todo mundo. Outro exemplo muito louco, hoje é quinta, a gente tá gravando na quinta, amanhã é sexta-feira, eu vou estar lá na casa do Pensador Louco. Olha só! Grande abraço pra ele. Um grande abraço, eu já fui lá uma vez, mas dessa vez vai estar até um amigo nosso de podcaster lá do Pará, vai estar uns 15 podcasters lá na casa dele. Já tá lá o Petros, inclusive. O Petros Davi. Ah, não acredito, pois gente. É. O que eu tô fazendo aqui? Tô parando a gravação aqui, eu tô viajando agora. Então é muito massa mesmo. Muito legal. E num encontro desses, o Paulinho me arrumou um namorado, olha só. Então, desculpa, gente, desculpa, mundo. Não, foi um encontro, foi muito interessante isso, né? Eu fiquei sabendo depois aí. Sim. Que quando você e o Matheus me falaram que foi culpa minha, né? Porque eu estava em Curitiba e falava, vamos encontrar e tal. E juntamos alguns poucos aí, foi umas 8, 9 pessoas. Acho que nós fomos lá no bar. Foi tipo isso. E aí, acho que foi a primeira vez que você viu o Matheus. Sim. Foi muito legal ali aquela experiência. Batemos papo, conversamos pra caramba. Gravamos Vocês conheceram, um podcast. Gravamos um podcast que nunca foi ao ar. Foi ao ar. Que tá no limbo dos podcasters. Daqui a uns 10 anos, quando eu for uma podcaster séria, com um podcast de ciências, ele vai soltar no ar e todo mundo... E minha carreira vai ser destruída. Mas nessa... Não, mas isso aí eu acho que tem... Ah, não, peraí. Tem duas coisas comprometedoras. Uma pra você e outra pra mim, que eu conto as minhas histórias de desamores com Curitiba, né? É verdade. Uma que eu comecei a contar aqui, mas... E compromete todo mundo.
E tem uma outra que é o nome daquela cerveja. Ah, é verdade. Vamos falar aqui o nome da cerveja? O nome da cerveja que a gente bebeu, que era o nome do episódio. Nesse dia muito louco. Era Slap My Face and Call Me Mama. Isso. Gente, se vocês forem fazer um podcast, por favor, coloque esse nome. É um nome excelente. A gente já falou, cara, nossa, esse nome é mercadológico. Os caras foram gênios. Slap My Face and Call Me Mama. É o melhor nome possível de cerveja que eu já vi. Sensacional. É o melhor nome para qualquer coisa, né, que você fizer aí da vida. Na vida. Mas é massa, é interessante. É interessante a gente se encontrar, que assim, eu já encontrei, por exemplo, o Diogo Bob, que do galera do Hall, encontrei o Mogli, o Rissuti, encontrei uma galerinha que a gente encontra às vezes na CCXP, lá em São Paulo. E aí, o que acontece? Essa turma toda que a gente acaba fazendo, mesmo não tendo tanto contato, de vez em quando uns fazem pegadinhas com os outros, e aí, acaba acontecendo. A gente tem uma proximidade muito boa, e o ouvinte, ele, às vezes, ele tem vergonha, né, de entrar em contato com a gente, entrar em contato com o produtor de podcast. Sim. Acha que não vai responder o e-mail, acha que não vai, sabe? Nós não somos estrelas, nós somos pessoas comuns, né? Que estamos ali fazendo as coisas. Estamos fazendo algo por puro prazer. E o ouvinte enviar um e-mail para nós contando alguma coisa que mudou na sua vida por causa do podcast, ou fazendo um comentário de um episódio que faz tempo que você lançou e você nem lembra, sabe? Isso aí são coisas que não tem preço para nós. E é verdade. E essa relação, né? Ela vai tão profunda quanto a da amizade. É o que faz a gente continuar, é o que faz o Eliabe e companhia aqui continuarem, o Miopia, é o que faz a Thay continuar os milhares de podcasts que ela faz, né? É o que faz nós nos movermos para continuar produzindo conteúdo cada vez com maior qualidade, cada vez melhor. E outra, se você que está ouvindo a gente agora quiser produzir podcast, procure o grupo de ouvintes e podcasters no Facebook, no Telegram, que é hoje a rede social mais usada pelos podcasters sérios e anônimos do Brasil, né? Que é uma rede onde nós temos a nossa maior rede de amizades hoje, né, Thay? A maioria do pessoal é Telegram. E se você não tem Telegram, você tá errado. Telegram. Sim. Se você não tem Telegram e não fala do WhatsApp, tá tudo errado na sua vida. Tem que ter esse kit. De tudo que a gente pensou, refletiu e todas as formas que a gente conseguiu enxergar as coisas assim aqui nesse episódio, enxergar a amizade, acho que a gente pode concluir assim com uma mensagem simples pra gente mesmo e pra quem quiser aceitar essa mensagem. Que é, cara, às vezes a amizade que a gente tem hoje passa por altos e baixos. Às vezes é um super amigo hoje e amanhã é um conhecido e não tem nenhum problema com isso. As coisas são assim, a vida é fluida, é ciclos. A vida é feita de ciclos, né? Então, eu acho que o mais importante, acredito que o mais importante nas amizades é a gente aproveitar enquanto o momento que tá agora, assim. Se hoje você tem um amigo muito próximo, aproveita agora. Quem sabe daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, não vai ser tão seu amigo, mas aí você vai lembrar e falar, putz, foi intenso. Eu acredito que
Pra mim, na vida, isso é o que mais importa. No momento, a gente aproveitar e saber que valeu a pena. Depois vem outros, vão outros, a vida o mundo vai girando. Girando porque... Girando não, né? Porque a Terra é plana. Então. Olha só, Thay, eu me considero seu amigo, mas isso não poderia ser falado num podcast. Tô brincando, viu? Tô brincando. Afinal de contas, a gente está num planeta e não numa redondeta. Exato. É, exatamente. Agora tem uma coisa. Nossos amigos, pode ser que se torne assim um dia, né, de tanto relacionamento profundo, seja lembrado. É assim como, por exemplo, ano que vem, em abril, eu fui convidado para ser testemunha, padrinho de casamento de um primo meu, que eu vi crescer. Ai, que massa. Eu sempre fui amigo dele, foi meu melhor amigo, assim, de uma época que eu tive. Eu tinha 16 anos, ele tinha 4, eu ia jogar FIFA com ele e não deixava ele ganhar. Que errado. Não, tem que ensinar a vida para as pessoas, a vida certa. É mentira, é que eu sou competitivo mesmo. Mas o que acontece assim, né? Eu fui chamado para ser padrinho de casamento e eu acho que esse é o marco da nossa amizade, né? Uhum. Quando ele me chamou para ser o testemunho de casamento dele, ele perguntou se eu aceitava. Eu falei, não tem como eu negar. Só que eu disse bem claro, eu falei, ia ficar muito chateado se eu não fosse chamado. Entende? Porque é assim, né? A gente tem uma certa afinidade desde sempre, embora diferenças ideológicas, né? Em outras áreas, outras esferas. Porém, o que eu sinto de amizade é exatamente isso. Cada um tem a sua opinião, porém, não importa a sua opinião, eu vou te entender. Sim. Eu acho que a amizade, no sentido mais puro de todos, quando você amadurece, e é um alto que você falou ali, uma parte que você falou no final ali, da sua fala, já na fase adulta, que é o amigo que não julga a outra pessoa. Ele está ali apenas para apoiar, nem que for para você sentar do lado e estar ali somente, principalmente agora, né, nós passamos pelo mês de setembro, onde muitas pessoas, a gente faz uma campanha de prevenção ao suicídio, né, porque hoje ainda muitas pessoas tiram a sua própria vida, e um dos fatores é não ter um relacionamento de apoio. Às vezes essa pessoa tem, mas não enxerga esse relacionamento de apoio. O grande problema é que os relacionamentos de apoio não entendem, não apoiam propriamente dito essas pessoas, e elas acabam perdendo a vida. Sim. E é essa mensagem que eu queria deixar aqui para você que está ouvindo agora, para nós aqui, para o pessoal aqui do Miopia, dizendo que foi um grande prazer eu estar aqui, e que se você tem um amigo, se tem uma pessoa que você considera amigo, nem que seja seu pai, sua mãe, converse, mostre que você é amigo. Mais do que tudo, são os seus atos que dizem que você é realmente uma pessoa amiga. E mostre, né, Thay? Mostre para essa pessoa que você sempre esteve lá. E um dia, talvez, não sei se continuar essa amizade bonita aí entre você e o Matheus, talvez um dia eu seja chamado para mais um casamento. Não sei. Foi uma indireta, né? Isso aí. Foi uma indireta isso, tá? Matheus, chegou a hora de você entrar com a aliança, Matheus, tá aí, Matheus? Caramba, cara, o cara fugiu na hora. Putz, mas acho mais fácil, fácil eu fugir. Mas pensa que ia ser irado? Pra nós, podcasters, um pedido de casamento durante um episódio. Olha, ia ser irado, viu? Eu acho que é um grande marco. Matheus, eu tô tirando a deixa, Matheus. Caramba, cara, realmente. Eu tô igual o Pepe, já tirei a vela. Ok. O Eliabe vai me matar aqui, né? Que ele deve ter gravado todo o serião, o Coachcast Brasil,
que o Paulinho é sério, né? Fala sérias coisas e tal. Só que eu tô na... Ele tá altinho. Só que é o seguinte, eu tô altinho. Mas a Thay, ela conhece o Paulinho Brincalhão. Sim. Né? O Matheus conhece também, o Matheus, namorado da Thay, conhece o Paulinho, que gosta do Doctor Who. E só pra falar aqui, só pra finalizar aqui um negócio, ó. É um ponto que eu sempre falo, a prova de amizade do Matheus. Ele abomina Doctor Who, certo? Ele não gosta, não é verdade? Ele odeia, é verdade. Né? Não gosta, odeia. E você acredita que ele foi num brechó aí em Curitiba comigo e ficou me esperando porque eu estava experimentando sobretudos porque eu queria fazer um cosplay de Doctor Who? Olha só. Isso aí. Olha o nível de amizade do camarada, né? Olha o nível de ponta firme dele. Ele me levou num bar que tem jazz e que servia hambúrgueres veganos. Olha só, na época que eu era vegetariano. É esse tipo de amizade que eu falo, sabe? Que você não pode jogar fora. Vamos encerrar aqui que eu já estou zoando o podcast alheio, né? E eu quero saber... Já estamos esculachando. Estamos esculachando já. Diga aí de onde você é, onde que as pessoas te encontram, quais os seus podcasts, os seus projetos, anseios para o futuro, o que você vai anunciar para o povo. Você quer que eu fale se você vai ser o padrinho, né? É isso que você quer que eu fale. É isso que eu quero que você fale. Tá? Bom, vou falar só o que eu sei que vai acontecer. O que eu sei que tá acontecendo. O que eu sei que tá acontecendo são os meus podcasts. É a única coisa que eu tenho certeza na vida. Eu faço parte de 2 podcasts. Então, a gente falou de respeito e amizade. Falando nisso, eu tenho um podcast que chama Fermata. Certo. E a gente prega muito isso lá, porque a gente fala de música e sempre de qualquer tipo de música, sem nenhum tipo de preconceito. Então, tem uns tipos de música que eu não curto, mas eu tô lá falando sobre eles porque o pessoal curte e eu entendo que toda música tem seu valor pra alguma coisa. Se a música, a letra é um horrendo, mas você não consegue parar a perna de dar uma dançadinha quando ouve e o objetivo da música é fazer você dançar, então a música tá valendo. Esse é o objetivo dela. Sim. Então é isso que a gente pensa lá. Toda música tem seu valor e respeitando sempre o que os amiguinhos escutam e pensam. Esse é o Fermata Podcast. Você pode procurar aí no seu agregador ou não. No Google, Fermata Podcast, pra ficar mais fácil. Certo. O segundo podcast é o La Siesta Podcast, que eu faço com o mal falado Matheus. E a gente faz um podcast de comida, que não é um podcast de alta gastronomia, não. É um podcast de comida, onde a gente fala o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de fazer em casa, onde a gente vai pra comer. E sobre comer e beber um pouco também. Então, sempre falando de comida de verdade, de podrão e das comidas que a gente come no dia a dia e não de coisas absurdas que custam R$300 um prato. Isso, não é coisa... São coisas roots, né? Que você pode fazer na sua casa e que não necessariamente seja saudável, mas que é gostoso. Não. Sempre é saudável. Se é comida de verdade, é saudável. É isso que eu digo. Sim. Se não tem conservante, não tem açúcar, não tem essas paradas, é saudável. Sim. E você? Fala um pouco do CoachCast. Olha só, agora nós estamos com um novo projeto. Temos o CoachCast Brasil, que é o nosso podcast diário, lá em coachcast.com.br, ou no Spotify, Deezer, iTunes, qualquer agregador, site, código Morse, o que você quiser, aí dá para ouvir o CoachCast Brasil. São pílulas diárias, né, para motivação. E como nós gravamos diariamente, faltava alguma coisa, sabe? Segunda a sexta tava muito pouco pra gente gravar, né? Então a gente falou, que tal se a gente fizer um outro podcast semanal? Que saiu em Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá de boa. A gente tem tempo aí pra gravar, pra produzir, não tem problema. Acontece que
o nosso podcast tinha uma série que é a série baseada na Jornada do Herói, de Joseph Campbell. E então nós fizemos o podcast que se chama Ser Herói, que também está no Spotify, no iTunes e tudo quanto é agregador por aí. Você encontra num feed separado ou dentro da nossa grade normal às sextas-feiras. E esse podcast tem a intenção de trazer entrevistas com pessoas, sejam as pessoas da área de podcasts, quanto de outras áreas quaisquer, né? E nós fazemos uma entrevista baseada no formato Jornada do Herói. Muito bem. É bem interessante, né? Eu espero que vocês gostem, que vocês vão lá e vai ouvir lá o Eliabe no Coachcast Brasil, que ele falou sobre relacionamento, mas de uma outra maneira, né? E nos seus podcasts, Thaís, você sabe quem que foi lá para o pessoal ouvir? Porque vai ser legal isso, né? Hoje, porque eles vão lá no da sexta, aí não vai ouvir a Thay e o Matheus falando sobre comida, vai ver outras pessoas falando sobre alguma coisa, de comida com verdade. Relacionamento. Como que é? Comer, amar e rezar. É isso? Não. Então, o que a gente fez no La Siesta, a gente falou pro pessoal contar algumas histórias de reuniões que o objetivo é comer, de amizades que o objetivo é comer. Não no modo maldoso, cuidado. Não no modo bíblico, isso. Não, basicamente porque, cara, eu tenho muitas amizades que é tipo, o encontro vamos lá tomar café em algum lugar. Vem aqui em casa que eu vou fazer um almoço. Né? E isso é muito assim. Ou até em família. Na minha família, meu Deus do céu, a gente não faz outra coisa. Se todo mundo tá junto, é pra comer. Então, ou a gente se junta pra minha avó fazer pamonha, ou a gente se junta pro meu tio fazer torresmo, ou a gente se junta pra outro tio fazer pizza. É sempre assim, não tem outro objetivo na vida. Então, foi isso que a gente pediu pra eles falarem lá. No Fermata, e no Fermata acho que eles vão fazer uma lista de músicas que lembram pessoas. Olha só. Legal, né? Que legal, muito legal, muito legal. Bom, é isso. Eu espero que vocês ouvintes, tenham gostado desse episódio. Foi bem diferente. Eu ouço Miopia e eu sei que foi bem diferente. Desculpa, pessoal. Embora eu esteja atrasado, desculpa, pessoal. Faz tempo que eu não ouço alguns episódios aqui do Miopia e eu estou atrasado até com o meu podcast por causa do trabalho hoje. Eu só estou conseguindo gravar, pra você ter uma ideia, não consigo ouvir mais, né? E tá bem escasso pra mim. Porém, eu tô lá com uma lista de, sei lá, 100 e poucos episódios atrasados aí de vários podcasts que eu assino, né? E eu preciso tirar um dia aí pra tirar esse atraso. E é isso. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Eliabe, pelo espaço, por participar do projeto. Muito massa. De novo, né? Segundo ano seguido. Acho que foi divertido, tá? Essa disponibilidade dos podcasters, né? Essa disponibilidade dos podcasters de participarem do Podosfera Unida, desse projeto que a gente faz, desse maior crossover do Brasil de podcasters. Eu acho que isso é o mais importante para nós. Eu sou Paulinho Siqueira e vou deixando aqui meu abraço, meu tchau, meu beijo para vocês. E do outro lado da linha... Eu sou a Thay e vou agradecer vocês por ouvirem até aqui. E não sei, aproveitem a vida e abracem seus amigos enquanto é tempo. Olha só, já abraçou seu amigo hoje? Se não, abrace qualquer um. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Sai na rua e abraça alguém. Sai com a plaquinha, dou abraços de graça, né? Bom, pode ser que você faça algum amigo nesse com caso. Certeza. Gente, um abração pra todo mundo aqui. Nós vamos deixando. E os míopes de plantão depois nos avisem qual foi o resultado desse episódio. Valeu! Valeu! Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast.
You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much. Olha só, e eu acabei de ter a notícia aqui, Thay, que vai mudar a entrada do Miopia. Vai ser como? Sabia? É, porque assim, ó, eu fazendo um parênteses aqui, a gente tem o grupo lá, né, o grupo provisório da gravação. E eu fiz aquela gravação do Mineiro aqui, e eles estão todos falando que agora vai ser a vinheta de entrada do Miopia, vai ser essa agora. Vamos gravar as duas versões aqui? É que eu já tô aqui em Juiz de Fora, aí eu posso gravar aqui a versão de Minas, né? Ó só, meu querido Zaroi, seja muito bem-vindo a mais esse podcast aqui, que é das miopias. Fica à vontade, senta aí, limpa seus olhos e ajeita essas coisas aí, esses trem aí no seu ouvido, porque a gente já tá começando, viu? Vai ser massa esse episódio, vai ser massa.